Júnior e Alta Estela de Medeiros Germano, o trabalho intitulado Ensino de Astronomia no Nível Médio, um estudo com professores no interior do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, meu nome é João Feliciano, eu sou mestrando em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN e hoje trouxe para vocês um recorte do estudo que nós realizamos com alguns professores que atuam lá no interior do estado. Bem, antes de iniciar o estudo em si, nós sentimos a necessidade de conhecer como os documentos orientadores traziam o ensino de astronomia no ensino médio. Então nós analisamos os PCNs e ele já traz indicações de alguns temas a serem trabalhados de astronomia especificamente, como a questão do movimento dos planetas, o estudo dos modelos planetários, e trazem esses temas junto, concentrados em um que ele chama de temas estruturadores. No caso dos PCNs é Universo, Terra e Vida, esse tema que traz o conjunto de conteúdos de astronomia que podem ser trabalhados no ensino médio. Esse tema também é dividido em algumas outras unidades, com temas mais específicos, que é do Sistema Solar, questão das concepções históricas também. E eles trazem o tema Universo, Terra e Vida para ser trabalhado no terceiro ano do ensino médio, no último semestre letivo. Só que eles trazem como uma sugestão, eles até frisam que esse tema pode ser trabalhado em outras séries e em outros momentos, mas que, por ele permitir uma síntese dos conteúdos estudados, o momento mais interessante seria realmente no terceiro ano, e se for trabalhado em outra série, procurar os conceitos mais básicos, como a questão dos movimentos. O outro documento que nós analisamos foi a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Só que nesse caso, nós analisamos a versão inicial, porque não estava disponível ainda a segunda versão depois das sugestões. Então, nessa versão inicial, nós encontramos algumas semelhanças com o próprio PCN+, que é a questão que na base chama das unidades de conhecimento, que vai reunir também esses conteúdos do ensino médio. Nas bases também está lá que essa unidade deve ser trabalhada no terceiro ano do ensino médio, no segundo semestre letivo do ano. E nessa unidade, há um diferencial para os PCNs, é a questão de que nos PCN+, os temas de astronomia só foram encontrados na questão do tema estruturador Universo, Terra e Vida, enquanto que na BNCC, além dos temas de conteúdos na unidade Terra, Universo e Vida, também é possível encontrar alguns outros temas como exemplos, que ele traz como exemplos, em outras unidades de conhecimento, como na unidade de movimentos e sistemas, traz a questão dos movimentos dos planetas, a questão da gravitação universal, e na de termologia, na parte de energia em sistemas, traz a questão do estudo da energia do Sol, do aquecimento da Terra pelo Sol, como é medida a temperatura no Sol e em outras estrelas. Então, a BNCC ela traz, além de conteúdos na unidade de conhecimento, é possível encontrar conteúdos em outras unidades. O documento da BNCC recebeu algumas críticas da SAB em uma carta à SBPC, onde ela criticava que alguns conteúdos de astronomia que poderiam possibilitar um trabalho interdisciplinar não foram contemplados na BNCC, como é o caso da nucleossíntese estelar, que poderia ser trabalhada a questão da origem dos elementos químicos, da química, e também a questão da existência de água e substâncias orgânicas em outros planetas, outras galáxias, que também poderia ser referente a uma relação com as condições para se ter vida, para se ter originado a vida.
E também a questão, outra crítica foi que alguns tópicos de astrofísica, eles ficaram concentrados mais na questão no último ano. Essa questão do momento de se trabalhar só no último ano, eles também apresentaram como uma crítica, porque se diz que os temas de astronomia são algo que pode instigar o aluno, por que ele teria que esperar até o terceiro ano para poder ver esses temas, que eles já teriam visto só no nono ano, mas de forma incipiente? Então, essas duas críticas, a questão de ter alguns conteúdos ficado fora, alguns conteúdos poderiam trabalhados de forma interdisciplinar, e a questão do momento que poderia ser trabalhado esses temas. E também alguns autores falam da questão do ensino de astronomia no ensino médio, que também é incipiente, que muitas vezes é usado só como forma de exemplificação. Eu estou lá dando um conteúdo, por exemplo, de física e utilizo, se vejo uma relação com um conteúdo de astronomia, eu uso como uma forma de exemplo. Bem, o estudo aqui realizado, nós procuramos investigar junto aos professores algumas dimensões específicas. Se e como eles utilizam temas de astronomia em suas aulas, quais as dificuldades encontradas, tanto por quem utilizou, quanto por quem não utilizou, que poderia ser o argumento para não ter utilizado, quais foram essas dificuldades apontadas, e as sugestões que poderiam auxiliá-los para que eles começassem a utilizar esses temas de astronomia. Uma outra dimensão que acabou não sendo colocada no trabalho por falta de espaço foi a questão da importância. Qual a importância que eles atribuem ao ensino de astronomia para os estudantes? Os aspectos metodológicos, nós procuramos entrevistar professores da área de ensino de ciência da natureza do município de Jucurutu, que é o município onde eu sou domiciliado. Para lá, em Jucurutu, nós entrevistamos todos os professores da área de ensino de ciências, porque por ser um município pequeno, ele só possuía 2 escolas de ensino médio. Então foi possível fazer essa entrevista com todos esses professores. Nós também entrevistamos professores egressos do curso de licenciatura em Física do IFRN, Instituto Federal, do campus Caicó, que fica próximo da cidade de Jucurutu. Esses egressos nós delimitamos apenas aqueles que já haviam dado aula ou que estavam dando aula desde 2013, que foi quando saiu a primeira turma de Física do Instituto. E, para finalizar, nós também entrevistamos alguns alunos que ingressaram em 2015 no programa de pós-graduação lá da UFRN, e também focamos aqueles que são do interior, não aqueles que atuavam na capital. Bem, ao total participaram 15 dos 18 sujeitos, 3 deles nós não conseguimos o retorno, e o levantamento dos dados foi feito através de roteiros, 2 roteiros, tanto para quem não usou quanto para quem usou, que a primeira pergunta ela era comum a eles, e a partir da resposta da primeira pergunta é que se iria direcionar qual o roteiro a trabalhar com eles. Bem, só para vocês enxergarem um pouco aqui a questão do ambiente, do universo do estudo, que nós temos um mapa do Rio Grande do Norte, e Jucurutu está aqui nessa região, que foi a região central, e aqui em Caicó está o Instituto Federal. Todos os professores, a maioria dos professores licenciados em Física que saem do Instituto Federal, acabam atuando na região ao redor. Então, eu consegui entrevistar professores de cada uma desses municípios aqui. Todos eles egressos do IFRN Campus Caicó, que também acabam indo trabalhar na região ao redor. E aqui está um exemplo do primeiro roteiro, que foi o roteiro A. No roteiro A e no B também, a pergunta inicial era a mesma. Se você já trabalha ou trabalhou com temas relacionados à astronomia. Dependendo da resposta, eles iriam ser direcionados para o outro roteiro. Esse aqui era para quem respondesse que sim. Então a gente pediria para que eles falassem um pouco da experiência, como é que tinha sido, se tinha sido extra horário de classe, se tinha sido contraturno, se tinha sido dentro da disciplina, a metodologia utilizada, quais as fontes que ele utilizou para fundamentação teórica, quais as maiores dificuldades encontradas, que também aparecem para quem não usou, e que características ele acha que deveria ter um material para auxiliar nesse trabalho de
usar temas de astronomia. Para finalizar também, se ele tinha acesso a computador e internet, qual a formação, se na formação ele conseguiu, teve alguma disciplina relacionada à astronomia, e o que levou a querer trabalhar a astronomia nas suas aulas, qual a importância que ele atribuía para a astronomia. Bem, os aspectos metodológicos, nós utilizamos a questão da unidade de conteúdo, unidade de análise de conteúdo, Bardan, onde nós agrupamos as respostas de acordo com a semelhança. Nós utilizamos aquelas que pareciam mais, apresentavam alguma semelhança entre elas. E depois, sempre considerando as dimensões investigadas. Nós primeiro analisamos as que possuíam semelhanças e em seguida agrupamos de acordo com a dimensão que nós desejamos investigar, que era como eles utilizavam, se utilizavam e como, a importância atribuída, as principais dificuldades encontradas e as sugestões de material de apoio. Os principais resultados encontrados, um deles vai de acordo com alguns estudos já realizados nessa área, que a maioria dos professores, eles utilizam temas de astronomia, dos 15, só 6 eram o que utilizavam. Está aqui o gráfico representando. Dos 15 entrevistados, apenas 6 utilizavam. E desses 6, apenas 2 adotavam a astronomia de uma forma estruturante. O que nós chamamos de forma estruturante é aquela forma que a gente parte da astronomia para ensinar o conteúdo, no caso, por exemplo, de física. Os outros responderam que trabalhavam mais a questão de estava ensinando física, por exemplo, ensinando óptica, e via alguma relação com a astronomia, então ele ia usar a questão dos eclipses, por exemplo, como uma forma de contextualizar, de exemplificar o que estava dando. Então, o estruturante seria a partir da física, da astronomia para, partir da astronomia para a física. Aqui nós temos algumas tabelas com relação a como se dá a inserção. Essa inserção, como é que se dá? Apenas 2 utilizaram a questão da forma estruturante. Os outros nós chamamos de forma ilustrativa, que é utiliza apenas para ilustrar o conteúdo da disciplina. Pode-se ver aqui que uma das principais metodologias utilizadas é justamente a apresentação da aula expositiva com slides. Isso não é todo mal, mas como até a gente falou na oficina do professor Canali, as ilustrações às vezes não passam a ideia real, você não consegue formalizar o modelo só com as ilustrações. Então, o uso excessivo de slides só com ilustrações pode atrapalhar a formação desses modelos na área de astronomia. E interessante que o professor PE14 foi o que mais utilizou diferentes tipos de estratégias. Na conversa com ele, pôde-se perceber que ele é um daqueles entusiastas pela questão da astronomia. Então, ele é uma pessoa que gosta. Então, ele utiliza da seguinte forma: ele deixa o final do ano para se trabalhar a astronomia, nas 3 séries que ele trabalha. Então, é como se fosse um projeto onde ele ensina um conteúdo de física a partir da astronomia. E ele utiliza essas diversas formas, como atividade prática, observações, estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas é interessante porque houve deles que falou que utilizou um júri simulado sobre a questão da ida do homem à Lua. Então a gente acabou agrupando nessa categoria que chamamos de estratégias argumentativas. Aqui com relação às principais dificuldades apontadas pelos professores, a principal dela foi a questão da falta do suporte teórico. Alguns professores até falaram que os livros didáticos trazem alguns conteúdos, alguns temas de astronomia, mas que não os deixam seguros para trabalhar sobre isso, porque eles acham que não é suficiente o que traz no livro didático para ser trabalhado a questão da astronomia. Então, a falta do suporte teórico foi um dos principais motivos, segundo eles, para não utilizar esses temas de astronomia nas suas aulas. E outro seria as dificuldades metodológicas, que eles falaram que às vezes não conseguem, não sabem
estratégias para utilizar, para se trabalhar em sistema, não sabem qual a forma realmente de se utilizar para se ter uma melhor aprendizagem desses alunos. Apontaram também a questão da carga horária excessiva, que os impede de procurar, de fazer pesquisas na internet, pesquisar algumas estratégias, ler alguns artigos. Então eles falaram que a questão da carga horária do professor também acaba impedindo que eles utilizem esses temas. A questão do contexto das escolas foi em relação falaram mais nas escolas particulares, que não permitem uma maior abertura para que eles tentem fazer algo diferente. Tem que ser lá o livro didático de capa a capa. Também a formação dos professores, que também está implícito nas próprias dificuldades metodológicas, né? E dificuldades dos alunos. Currículo fechado também foi uma. E esses outros foi com relação a algumas respostas que não se repetiram, que foi a questão dos problemas sociais, que falaram dos interesses dos alunos por causa de drogas, de outras coisas. Bem, as considerações finais, o que foi possível observar com esse trabalho foi justamente essa baixa utilização da astronomia em si, no ensino médio, e as dificuldades no tratamento temático. Os professores tinham dificuldade de, eu tenho uma vontade de utilizar a astronomia, mas eu não consigo fazer essa relação. Onde é que eu posso utilizar aqui a astronomia? Em qual momento? Qual é o conteúdo que eu posso relacionar, que eu posso ensinar a partir da astronomia? Então isso foi um dos problemas que nós também conseguimos enxergar com esse trabalho. E o que pode ser feito, nós estamos pensando em produzir um material de apoio para esse professor que articule tanto um suporte teórico quanto com orientações metodológicas também, onde ele possa lá ver qual o momento que ele pode trabalhar, quais os conteúdos que ele pode relacionar da física com a astronomia, quais as estratégias que ele pode utilizar que poderão melhorar a aprendizagem desses alunos. Bem, então, aqui algumas referências que nós utilizamos. E era isso. Obrigado. Bem, perguntas? Você é professor do IFE, né? Quem é? Sim. Roberto, desculpa. Você é professor do IFE, né? Não, no momento eu não sou professor. Eu saí do IFE. Você foi aluno do IFE? Fui aluno da minha graduação do IFE. Então, e o que significa esses resultados para você? Bem, primeiramente, eles mostram a questão da dificuldade que o professor realmente tem. A escolha desse universo de pesquisa foi justamente isso. Eu procurei focar nesses professores que eu já tinha um certo contato inicial, já tinha percebido que essas dificuldades que eles tinham em trabalhar com astronomia, que não se trabalhava. No meu próprio ensino médio, eu não vi nada com relação à astronomia. Então, o que eu quero dizer é que o seu trabalho mostra o que a gente vê, em geral, no Brasil, nas últimas décadas, né? Que não se ensina astronomia na universidade, muito pouco. Sim. Um pouquinho dentro da física e tal. Então, talvez você possa mostrar no seu trabalho da necessidade de fazer um trabalho junto onde esses professores se formaram para que se consiga trabalhar, né? Porque o que a gente vê é que o aluno aprende muito pouco na universidade sobre astronomia, isso se reflete profundamente na ação dos professores, né? Uma sugestão só para Sim, com certeza. Um item na conclusão do seu trabalho. Né? E até, completando, isso pode refletir, né? Porque se ele não conhece, não tem esse conhecimento, ele não vai ter segurança de trabalhar. Já resolveu o problema na formação inicial. Exatamente. Obrigada. Mais perguntas? Só um comentário sobre a fala do professor Roberto Nardi, né? Lá, eu sou também egressa do curso da licenciatura em Física desse campus, né, do IFRN, e na nossa grade, na nossa época, né, inclusive, nós tínhamos uma disciplina de astronomia, né?
que apesar da inserção dessa disciplina, ainda se evidenciar essas dificuldades que o professor traz no seu trabalho, né? E hoje, infelizmente, né, eu estou agora como professora do campus, e na nova grade desse curso, nós não temos mais a disciplina da astronomia como obrigatória, né? Então, assim, já é algo muito preocupante, né, que eu estou indo até, inclusive, fazer um evento que nós temos lá, que nós vamos discutir um pouco sobre a grade e vou até levantar esse problema, né, porque é muito preocupante. Obrigada. Professor. Parabéns pelo trabalho. Queria expor aqui uma preocupação com relação à questão da estrutura curricular desses cursos, né? Especialmente da licenciatura em Física, licenciatura em Ciências Biológicas, né? Que formam os professores que vão trabalhar com astronomia. A preocupação é a seguinte: por que tem disciplina optativa de astronomia nesses cursos? Por quê? Deve ser... Por quê? Qual que é o seu... Eu acho assim, eles não consideram algo relevante. Tipo, só quem realmente vai procurar é quem se interessa, e eu acho também pela questão de que quando era obrigatório, talvez o rendimento deles, o interesse, talvez não fosse tão expressivo. Então, mas por que tem a disciplina optativa? Acho que é na busca de se levar essa astronomia para a sala de aula, sabe? Para que os professores possam sair lá com algum conhecimento para utilizar em sala de aula. Exato, mas é porque tem alguém lá que oferece. Se esse professor oferece, é porque ele gosta de astronomia. Você expõe isso, né? Então, quer dizer, aquela disciplina só existia, o professor só ensinou astronomia porque ele gostava. E por que então tem que ser assim, né? Tem que ser obrigatória, tá? Os parâmetros, a pesquisa, os resultados das nossas pesquisas têm indicado isso, né? Então, a gente tinha que superar, né? Essa fase aí de... Essa visão de astronomia é só para quem gosta. Só para quem gosta. É hobby. Obrigada, professor. Vamos passar para a segunda apresentação. Vamos convidar Maria Amélia Monteiro, que vai apresentar um trabalho intitulado Estilos de Pensamento e as Interpretações Setentistas sobre a Origem das Manchas Solares. Bom dia aos presentes. Eu sou Maria Amélia Monteiro e a minha abordagem é os estilos de pensamento e as interpretações setentistas sobre a origem das manchas solares. O meu objetivo é apresentar as disputas interpretativas que ocorreram entre os jesuítas e Galileu acerca das manchas solares no século XVII. Para fazer uma apresentação dessas disputas, eu estou utilizando o referencial da epistemologia fleckiana. Por que é que eu estou trazendo essa problemática? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante que eu fale do lugar onde eu estou para que isso seja compreendido.
Eu acho que eu tive mais de 15 anos na educação básica e já tenho mais ou menos uns 15 anos com formação de professores. Então, o que nós temos percebido nos estudantes, licenciados em física especificamente, é que eles têm um verdadeiro fascínio pela astronomia. Só que, por outro lado, eles trazem, na maioria das vezes, determinadas ideias que, na minha maneira de entender, funcionam como, se formos utilizarmos uma linguagem, que funcionam como obstáculos epistemológicos para compreensão de dadas ideias. Bom, entre essas, aquelas ideias que são consideradas superadas, ou seja, se for utilizar a linguagem kuhniana, eu diria paradigmas superados, né? Então, esses paradigmas superados, eles são frequentemente ancorados em determinados epítetos, como que eles não tivessem relevância, como que eles fossem resultados de ideias irracionais, confrontadas com a genialidade de outros. Então, frequentemente, eles trazem a ideia de que Galileu é o gênio, e os seus opositores seriam os irracionais. Certamente, tais concepções, elas são adquiridas na educação básica, muitas vezes pela incompletude, eu não sei bem se seria incompletude dos livros didáticos, mas das invisibilidade de determinadas disputas. E, por outro lado, a formação daqueles que foram seus professores. Bom, então, acreditamos, é desse ponto que nós partimos, acreditamos que ideias que são consideradas superadas, além delas ensejarem a apropriação da cultura científica, elas evidenciam as razões de ser da construção de dadas ideias. Ou seja, evidenciam o caráter de disputa entre as ideias. Bom, isso também evidencia a complexidade no campo da natureza da ciência. Estamos considerando por natureza da ciência todo um contexto sócio-histórico e não apenas restrito a questões da epistemologia. Bom, consideramos como um estudo de caso histórico, mobilizamos os referenciais de Ludwig Fleck, da escola de filosofia polonesa, sobretudo na obra Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, e principalmente o conceito de estilo de pensamento. De maneira bastante geral, estamos adotando como estilo de pensamento as pressuposições adotadas por quem está olhando, observando, sentindo, ou seja,
esse estilo de pensamento, ele determina a maneira de ver as problemáticas de investigação que são colocadas no objeto. E essas pessoas que adotam um determinado estilo de pensamento, elas participam de um dado coletivo de pensamento onde elas compartilham as suas ideias. Adotamos como fato histórico as manchas solares. Tem um equívoco nosso aí que eu queria colocar em torno de 1612, coloquei em torno de 1618. Desculpem, mas considerem essa data em torno de 1612, por favor. Então, vejam só. Já que eu estou procurando trazer esses estilos de pensamentos distintos, trazer à tona o estilo de pensamento geocentrista, no qual um dos principais opositores de Galileu foi o jesuíta Scheiner, e o estilo de pensamento heliocentrista defendido por Galileu. Bom, devemos considerar que em torno de 1612, Galileu ele já tinha realizado suas elaborações em torno das estrelas, da superfície da Lua. Então, ele já havia se firmado como um defensor do heliocentrismo, para melhor dizer. Os jesuítas, dentre os quais Scheiner, defendiam que as manchas solares elas não seriam consequentes do olho humano ou então dos instrumentos. Ele também, igualmente a Galileu, admitia o caráter de realidade dessas manchas solares. No entanto, ele conjecturou que essas manchas solares elas seriam projeção da sombra de corpos opacos que circulavam em volta do Sol. Ou seja, em existindo esses corpos opacos, fazia-se necessário também admitir a existência de esferas que transportassem esses corpos opacos. Mas, pelo menos nas suas 3 cartas, onde ele trava um debate com Galileu, ele não admite, ou pelo menos eu não percebo que ele admite isso aí explicitamente. Bom, mas e por que isso? Isso era uma preservação das teses aristotélicas de imutabilidade dos céus. Por outro lado, Galileu havia realizado algumas observações, entre elas pelo método das projeções, método esse que foi desenvolvido por Castelli. Ele também, igualmente aos jesuítas, admitia o caráter de realidade dessas manchas solares e havia elaborado desenho, só que, ao contrário dos jesuítas, ele defendia que essas manchas estariam na superfície do Sol.
inclusive, ele faz uma série ele elabora uma série de desenhos na qual ele discute, inclusive, que algumas delas eram mais duradouras do que outras, elas mudavam de configuração, enfim, ele elabora toda uma discussão em torno da mutabilidade do Sol, o que isso era contrário à concepção aristotélica. Eu coloco aí uma citação, já que ele faz na primeira jornada do diálogo, referindo-se a esse episódio, mas isso aí já é de 1632. Bom, e partindo para as minhas considerações finais, conforme eu sublinhei aí, ele tratando dessas manchas solares, ele coloca que elas, o telescópio possibilitou evidenciar elas desfazerem-se, e também ele está aí tratando fazendo suposições acerca da própria do que seria em si essas manchas solares. Bom, e finalizando, no meu entendimento, essas discussões assentadas, o professor tendo clareza desses distintos estilos de pensamento acerca de um fato científico, isso possibilita que ele problematize determinadas construções. E quando eu digo problematizar, eu estou usando a terminologia freiriana mesmo. E isso possibilita ao futuro professor ter uma compreensão mais realista da complexidade da produção dessas ideias, bem como e principalmente entender a racionalidade que conduz a cada uma dessas defesas. Eu digo racionalidade vamos dizer assim, com a seguinte observação, para melhor dizer. Eu não estou querendo classificar A ou B como sendo racional e o outro sendo dogmático, mas naquele referencial, o observador, o construtor daquelas ideias, ele as elabora a partir do seu contexto sócio-histórico. Então, essa questão de se é dogmático, se é racional ou não, ela precisa de ser compreendida ou até relativizada. Bom, são essas as minhas considerações. Obrigada. Perguntas? Maria Amélia, qual a sua instituição e qual é o seu background, qual a sua formação? Porque eu estou vendo que você está estudando uma coisa histórica e importante, mas é curiosidade para saber de onde, como você está focando a problemática. De onde eu estou trabalhando e a minha formação, foi isso? Bom, no momento, há 2 anos, eu estou trabalhando na Universidade Federal da Grande Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Com muita, assim,
na Faculdade de Ciências e Tecnologia, atuando no curso de licenciatura em Física e em outras licenciaturas, e com muitas disputas com os físicos, porque história da física não é relevante, astronomia não é relevante, prática de ensino não é relevante, enfim. Eu fiz o meu doutoramento na Unesp Bauru, fui orientada pelo professor Nardi. Embora eu não tenha trabalhado especificamente com essa temática, mas eu trabalhei com essa temática, a Revolução Copernicana, analisando livros didáticos. Quando eu fiz o mestrado, eu finalizei o mestrado no ano de 2000, em Recife, Pernambuco, e fui orientada do professor Alexandre Medeiros. Eu estou no ensino, finalizando, eu estou no ensino superior, eu acredito que, trabalhando em formação de professores há uns 14 anos, mas tenho de 15 a 16 anos na educação básica. Perguntas? Uma observação só, que você está trabalhando com o FLEC, né? Sim. É interessante lembrar um trabalho que eu me lembrei agora, que não tem nada a ver com astronomia, mas é o trabalho do professor Fernando Bastos, que é biólogo, Sim. que é meu colega lá da Unesp de Bauru, que ele trabalhou com as disputas que ocorreram na questão da febre amarela. Me lembrei agora que poderia se trabalhar com FLEC perfeitamente pelas disputas, né? A questão se era um mosquito ou não era, tal, e o que havia por trás, interesses ingleses nas colônias, e, quer dizer, havia todo um contexto interessante para tocar nesse assunto. Só uma observação da relação que eu vi desse trabalho com outro em uma outra área. Oi, parabéns pelo teu trabalho. Eu só queria fazer um comentário que me chamou a atenção. Eu me lembrei, na verdade, quando fiz essa apresentação, que até um pouco tempo atrás havia uma revista que distribuiu um encarte que era o Mensageiro das Estrelas, né? O livro do Galileu, que é um livro de bolso praticamente. E até recomendo, né, se o pessoal pudesse ler, porque logo no início, acho que na segunda ou terceira página desse livro, O Mensageiro das Estrelas, né, o grande livro, desculpa, não desse livro, o grande livro do Galileu, ele diz, né, em relação ao movimento daquelas estrelinhas em torno de Júpiter, ele conclui que, portanto, a Terra não pode ser o centro do universo, e sim o Sol. Né? Então isso está na terceira página do Mensageiro das Estrelas, que é de 1610. Né? Então já é um grande indicador da posição do Galileu sobre o sistema heliocêntrico. Então, eu recomendo a todos essa leitura, porque o livro é muito bom. É pequeno. Isso ajuda, né? Questão? Muito bem, então agradecemos a professora. Convidamos agora o professor Fábio Matos Rodrigues para apresentar o trabalho intitulado O Ensino por Investigação como Abordagem Didática em Temas de Astronomia, Possibilidades de uma Aprendizagem Significativa. Bom dia mais uma vez. Eu vou estar fazendo agora, relatando agora a segunda parte do recorte do meu trabalho, que teve por título, o trabalho de dissertação de mestrado, Os Saberes Docentes no curso de Educação Continuada em Astronomia. Desafios e possibilidades para a alfabetização científica. Nesse ensejo,
nós abordamos os principais pressupostos do ensino por investigação. Então, em linhas gerais, o ensino por investigação ele trata de uma das abordagens didáticas para ensinar a ciência, que conduz uma ressignificação no papel do professor, no papel do aluno e principalmente no contexto de sala de aula. Em outras palavras, por meio de atividades centradas em situações do cotidiano, há uma aproximação de professor e aluno simultaneamente. Nesse contexto, há um desenvolvimento da autonomia, que é algo já esperado no ensino por investigação, que é a capacidade de tomar decisões apoiadas em conceitos compreendidos pelas ciências naturais. Ponte et al., 2006, aponta que as atividades investigativas elas perpassam por algumas fases: exploração e formulação de questões, formação de conjecturas, testes e reformulações, justificação e avaliação. Isso, dentro do ensino por investigação, está disposto em 3 momentos: problematização inicial, explicação da atividade, sistematização da aprendizagem. Esta parte da sistematização da aprendizagem ocorre geralmente em 2 momentos: a sistematização coletiva, que é feita de forma coletiva, onde o mediador, personificado, claro, o professor, é colocado no centro e é colocado por perguntas para os alunos em relação à atividade realizada. E tem a sistematização individual, que pode ser feita de 2 maneiras: ou por desenhos, ou por escrita, ou geralmente as 2 coisas. Tendo em vista o PCN, o Brasil 2001 sugere que essa perspectiva, essa como muitas outras, é sempre boa, porque tratar de elementos da teoria científica sob forma de pergunta, em seu próprio discurso explicativo, dá um caráter um pouco mais investigativo àquilo que nós propomos como ciência, no intuito de buscar informações de confrontos de ideias de conhecimento científico, a forma que ele vai se construindo ao longo da atividade. Bom, a importância de ensinar astronomia nas aulas de ciência, nós havíamos falado um pouco mais cedo, só relatando alguns tópicos, né? Em que momento começa a se socializar sobre astronomia, né? Então, no 3º ciclo, como já havia falado, no tópico Terra e Universo. Segundo momento, qual é a formação dos professores que atuam nesse ciclo, de um modo geral, né? Eu não sei se aqui a realidade, eu falo sul-sudeste, é a mesma realidade do Nordeste, né? No caso, esse trabalho ele foi apresentado lá na Bahia, no contexto regional de Ilhéus. Então, geralmente, são professores de ciências biológicas, mas também existem colégios que têm professores de geografia. O fato é que, sendo professores dessas diversas áreas, enfatizando bretones, a formação inicial deles não garantem uma formação mínima em astronomia, o que vai fazer com que, como consequência, eles não vão desenvolver habilidades necessárias para abordar o conteúdo, nem discutirem algo parecido, rudimentar mesmo, na sua formação inicial e também, consequentemente, em sala de aula. Por que geralmente não se socializa a astronomia? Bom, nós temos, caminhado agora de maneira corrigida, com um texto só, né? Temos na fala dele, que é um grande elemento motivador, né? Capaz de produzir um prazer estético ligado à ciência e um prazer que entende um pouco do universo e vivemos. Também temos outras falas, dentre muitas falas que nós podemos apresentar. Aproveitar a curiosidade, Gerardo Montignanelli. Aproveitar a curiosidade por essa ciência para não somente desenvolver conceitos básicos, mas favorecer o desenvolvimento de outros pertencentes a diferentes disciplinas. Então, nessas 2 falas, nós percebemos a potencialidade que tem a astronomia em melhorar o perfil de observação da própria ciência, e se tratando também da astronomia em caráter histórico.
Por outro lado, Barros, 97, apresenta 5 argumentos que até hoje perduram na cabeça dos professores, ou de alguns professores, que atuam na educação básica, em específico no ensino fundamental. Por que não se ensina astronomia? Primeiro, falta de tempo. Segundo, falta de habilidade e experiência. Formação inadequada dos professores. Disseminação da temática em outras disciplinas. Que para nós parece ser muito bom, mas geralmente na cabeça dos professores, se existe uma temática que é disseminada, significa que ela não é importante o suficiente para ser oficializada como uma disciplina, né? Tem um caráter consolidado. E os erros conceituais dos erros didáticos. Então, se nós colocarmos isso em uma balança, vamos observar que as coisas meio que se equilibram. E como resolver essa realidade, né? Então, uma das alternativas seria oferecer cursos de formação continuada. Só que não é qualquer curso, ele tem um caráter diferenciado. Então, esses devem promover, segundo Garcia, uma distinção entre o curso de formação continuada e o mero treino de professores. O que seria esse mero treino de professores? Seria você chegar já com um formato pronto, apresentar aos professores e dizer, é assim que se ensina astronomia. Então, a formação continuada parte do pressuposto que o professor ele tem um caráter ativo em construir os materiais, se assim for solicitado. Pinto e Viana, 2008, fala que o curso de formação continuada tem que atender formatos diferenciados, ou seja, tem que se adequar à realidade dos professores e à realidade do colégio onde ele se situa. E por fim, Arres, 99, fala que o curso de formação continuada ele deve visar a superação da visão tradicional da ciência. Em outras palavras, o curso de formação continuada ele tem que ter um formato que atenda às necessidades conceituais dos professores no próprio ambiente educacional e principalmente de forma participativa. Então, nesse contexto é que surge o trabalho que eu desenvolvi, né? A característica da pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa. Desculpe. O contexto e o sujeito da pesquisa foi escolhido uma escola próximo da UESC, a UESC é lá em Ilhéus, que já desenvolvia outros trabalhos como o PIBID, e ela aceitou o curso de formação continuada que foi proposto por nós. E como foi feito isso? Então, simplesmente, nós chegamos nos colégios, né, apresentamos um folder, o nome não é original, tá? Mas chamou a atenção. O ABC da Astronomia na escola, apresentamos um formato, não seria o único formato, mas um dos formatos que poderia ocorrer, e deixamos nesses colégios, melhor dizendo, nesse